Olá, eu sou a Catarina e esse é oficialmente o meu primeiro vídeo pro YouTube. Sem edição, talvez algum corte aqui ou outro. Tô com um pigarro chato porque tô me recuperando de uma gripe, mas vou tentar falar um pouquinho, introduzir o meu vídeo teste aqui, que é um vídeo documentário, na verdade, é um vídeo pra mim, é um vídeo pra eu me analisar, um vídeo autocrítico, para que depois lá no futuro eu consiga ver, se é que eu vou conseguir ver, porque eu geralmente não assisto nenhum vídeo meu depois e eu fico com muita vergonha, mas vamos ver o que vai dar. É importante documentar, acho que vai fazer sentido e compartilhando no YouTube vai ser bom, porque eu posso fazer uma rede de amigos, posso criar uma comunidade, se é que alguém se interessa por esse tipo de assunto que eu vou falar, e que está regendo aí o meu ano de 2026. São projetos, então é só uma conversa introdutória sobre esse assunto. Bom, começando pela minha voz, desde adolescente, talvez, vou pensar assim, eu gosto de trabalhar com a minha voz. Trabalhar não no sentido de ganhar dinheiro com isso, mas de fazer coisas com a minha voz. Sempre gostei muito de cantar, fiz parte do coral na escola, brincava com os amigos de que ia fazer banda, brincava que tinha um rádio. Eu tinha duas amigas vizinhas e a gente brincava, nós fingíamos ali que nós tínhamos uma rádio, né, uma estação de rádio. E então a gente sempre gostou muito dessa coisa de interpretar, etc. Apesar de eu nunca ter feito teatro, o que é curioso. Muitos amigos próximos fizeram teatro e muitos deles falaram: Kátia, você deveria fazer teatro. Eu nunca fui. Mas, talvez, no futuro, até porque tem a ver com esse projeto novo, o teatro seja uma coisa interessante. Eu estou realmente cogitando essa possibilidade. Enfim, então a voz estava sempre ali, sempre fez parte da minha rotina de certa forma, seja por hobby, seja no trabalho. Quando eu comecei a trabalhar no telemarketing, né? E o telemarketing é você conversar, é você falar de fato com as pessoas ali, via telefone, no call center. Então, eu comecei dando suporte técnico, conversava com os clientes, ajudava no passo a passo, fazer coisas explicadinhas. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Não é à toa, né? Hoje sou professora, mas muito dessa coisa do ensinar, do explicar um passo a passo, de faz assim, clica ali e tal, eu sempre gostei de fazer. E eu fazia isso por telefone, então era a voz que mandava. Dentro dessa mesma área, né, de atendimento, eu subi de cargo, né? Fui promovida 2 vezes, uma para função de supervisora e outra para função de coordenadora, e ambas eram funções de gestão operacional e de pessoas. Então eu também tinha que exercer a minha voz de certa forma, sabendo me comunicar com as pessoas, liderando o time, aplicando feedback, recebendo feedback, contratando pessoas, demitindo pessoas, e tudo isso através da minha voz, né? Da forma como eu falava. E foi mais ou menos ali naquela época que algumas pessoas começaram a elogiar a minha voz. Inclusive, eu lembrei agora, não estava aqui na memória, mas agora que eu falei, lembrei. Teve um projeto uma vez nessa empresa em que a gente estava fazendo testes para fazer uma nova URA. A URA é aquele serviço de atendimento automático que quando você liga para uma empresa, ele está ali falando com você, bom dia, você ligou para o nome da empresa, em que posso ajudar? E aí tem lá as opções, clique 1 para tal coisa, clique 2, isso se chama URA. E durante esse projeto que eu estava fazendo parte, porque envolvia a minha área de atendimento ao cliente, as pessoas votaram, não foi bem uma votação, foi uma coisa meio informal ali, mas tipo assim, quem tem uma boa voz para gravar os áudios, né? Que a gente precisa fazer um teste antes de mandar para uma agência para realmente fazer a voz oficial. Nós precisávamos testar
com uma voz qualquer, só para ter uma noção de se estava saindo certo. E todo mundo falou, a Catarina tem uma voz forte, uma voz firme, ela fala bem, dicção. E, pô, isso é um puta elogio e eu sempre achei maravilhoso receber esses elogios, de coração mesmo. Eu ficava feliz, pô, eu de fato falo bem. Eu tenho uma boa leitura, eu consigo ler em voz alta de uma forma tranquila, eu consigo falar para um público com uma certa desenvoltura. Isso, talvez eu tenha uma facilidade mesmo, mas também foi desenvolvido. Eu lembro que na mesma época em que eu trabalhava nessa empresa, eu também estava fazendo faculdade de Direito, né? E no Direito, a gente aprende muito essa questão da comunicação, porque você precisa se comunicar com o seu cliente, você precisa se comunicar com outros juristas, seja advogados, seja juízes, desembargadores, etc. E você tem que ser firme no que você está falando, para você passar também confiança, ou argumentar, ou convencer pessoas, né? Por exemplo, um tribunal do júri, você precisa ter uma boa oralidade, né? E eu lembro que durante o curso de Direito, eu fiz 2 oficinas, 2 cursos, digamos assim, de oratória. Um era voltado para o tribunal do júri, justamente por conta dessa parte da persuasão, do saber falar bem, do argumentar, do mostrar, né, ali quais são qual é a sua tese, enfim. E um outro que era oratória como um geral, né? Assim, ensinando e ajudando os advogados a falarem bem. O falar bem era muito importante nessa área, é muito importante nessa área. Então, naquela época, eu já me interessava por isso, eu já recebi alguns elogios, então eu também já tinha feito. Também já fui atrás dessa parte de capacitação. E isso foi criando um rastrinho ali, né? Porque várias pessoas ao longo do tempo já comentaram sobre essa questão da voz, da forma como eu falo, da clareza, etc. Então, né? Essas coisas elas vão puxando alguma coisa, elas vão criando uma cosquinha ali que fica, né? Pô, você fala bem, você argumenta bem. Então, aquilo ali foi, né? Isso tudo foi fazendo parte do que tem a ver com o que eu vou fazer agora, né? E depois de trabalhar nessa empresa, eu comecei a dar aulas de inglês online, que é o meu trabalho atual. Eu ainda faço isso, dou aulas de inglês online, que é também trabalhar com a minha voz. Eu trabalho na frente de uma câmera e esse vídeo é um treinamento também, porque falar com a câmera para alguém que está do outro lado é uma coisa. Tô ao vivo conversando com um aluno é uma coisa. Agora trabalhar para a câmera, olhando para uma câmera, para uma pessoa imaginária que está me vendo, um vídeo gravado, é outra coisa também, né? Às vezes você tem que se policiar para não falar tanta coisa assim, assim, assado, vícios de linguagem, etc, etc. Mas estou aqui fazendo o meu laboratório. E onde eu estava mesmo? A voz, Então, toda essa parte da voz, ela sempre esteve envolvida de alguma forma na minha vida. Seja com relação aos hobbies, seja com relação ao trabalho, seja com relação à forma como eu me comunico, como eu me apresento para as pessoas. Eu gosto muito de mandar áudios via WhatsApp. Eu converso muito com alguns amigos próximos, a gente sempre manda áudio, a gente fala às vezes que vou mandar um podcast, porque às vezes o áudio é longo e você vai contar uma história e você manda o áudio porque fica mais espontâneo e porque também a pessoa vai ouvir quando ela quer, ela vai adiantar o áudio, ela vai, né, deixar como é que fala? O speed, a velocidade mais rápida, se ela quiser ou não, enfim. Então, o áudio do WhatsApp, ele dá essa liberdade também. Algumas pessoas não gostam, eu particularmente gosto, mas varia muito, né? Depende de quem tá falando, depende do assunto, entre outras coisas. E nessa de mandar áudios por WhatsApp também, já recebi vários elogios de amigos. Cá, você tem uma voz maravilhosa, uma voz aveludada. Eu tenho uma amiga que, se ela ver esse vídeo, ela com certeza vai saber que uma das pessoas que mais falam da minha voz é ela. E ela faz umas brincadeiras, ela sempre fala, pô, sua voz é sensual e tal. Brinca muito com isso. E, ao mesmo tempo, é muito gostoso. E aí, mais uma vez, vai acendendo aquela luzinha, né? Dá aquele clique na sua cabeça e você fala, por que não, né? Às vezes eu posso fazer alguma coisa com isso aqui.
E aí entra o projeto desse ano de 2026, porque em 2023, 2024 ou 2023, se eu não me engano, eu comprei um curso online de locução. E eu fiz esse curso meio que ali de qualquer jeito, não me empenhei como deveria, estava numa época complicada da vida, muita coisa acontecendo, muitas crises, e eu não dei a atenção necessária para esse curso como eu deveria ter dado, apesar de ter gostado muito da ideia de trabalhar como locutora, trabalhar com a minha voz. E aí o curso passou, a validade já tinha acabado, porque era um curso de 1 ano. E aí, 2025, ano passado, resolvi renovar o curso porque tinha uma promoção para ex-alunos, etc, papapá. E eu estava mais preparada e tinha mais tempo para fazer. Então eu comprei o curso novamente, comecei a assistir, comecei a fazer o curso do zero e tô aí, tô fazendo, não terminei o curso ainda, por mais que, né, poxa, é 1 ano, você para pra pensar, pô, é 1 ano, você tem 1 ano pra fazer, mas a vida tá acontecendo, né, em 1 ano, você tá trabalhando, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, projeto aqui, projeto ali, e várias outras coisas no meio do caminho, mas agora eu tenho um acesso maior ao curso e tô fazendo ainda, não terminei, mas é isso, né? Cheguei no ponto que é a locução. Eu aprendi que a locução não é só sobre rádio, não é só sobre TV, que é aquela coisa imaginária que nós temos, né? De o locutor é o locutor de rádio. Apesar de ser uma puta inspiração e desde criança gostar de ouvir rádio, de ver jornalistas e apresentadores de TV, todas as pessoas que trabalham não só com a voz, mas também com a sua imagem, esses comunicadores no geral, eles são muito inspiradores, mas não é só sobre rádio. Então a locução ela envolve tudo isso, ela envolve uma pessoa que faz a voz da URA telefônica, ela envolve uma pessoa que faz uma narração de um anúncio, seja no YouTube, seja na TV, no rádio, né? Um audiobook, um audiolivro, entre tantas outras, dubladores, enfim, tem muitas áreas que eu aprendi com o curso que existem por aí que às vezes a gente não dá muita atenção, mas que faz todo sentido e que eu acabei me identificando com a área. Então, bom, o primeiro vídeo era basicamente isso, era essa introdução, né, da trajetória, de quem eu sou, de onde eu vim, por que eu decidi fazer isso. E a intenção... Minha garganta tá coçando. A intenção para os próximos vídeos é, de fato, documentar o meu processo, para eu ver e entender a minha evolução, para ver onde eu estou errando, onde eu estou pecando, o que eu posso melhorar, construir uma comunidade talvez de pessoas, com certeza eu vou compartilhar esse vídeo com pessoas da área que eu já conheço, ou pessoas que também não são da área, que também têm curiosidade, trocar figurinhas no geral, mas mais uma documentação mesmo para mim, para tentar me divertir nesse processo. Eu tenho uma grande trava com a diversão e o trabalho. Às vezes eu não consigo me divertir, eu não consigo me desprender muito da minha seriedade. Eu trato isso em terapia, faz tempo, inclusive. E eu preciso ter um pouco mais de diversão nas coisas que eu tô fazendo. E eu acho que esse processo, talvez ele me dê esse empurrão para eu me soltar mais, para eu ser um pouco mais... como que eu posso dizer? Malemolente, um pouco mais solta mesmo, sabe? Eu me endureci em muitos aspectos da minha vida por questões que estão aqui, coisas que não cabe agora falar. Eu preciso me soltar um pouco disso, me desprender. E eu sei que, voltando ao assunto do teatro, o teatro vai poder me ajudar nessa área. Porque, pô, Kátia, você fala bem, você tem uma boa dicção, você tem isso, você tem aquilo, mas para trabalhar com locução você também precisa interpretar. E às vezes você precisa ser um personagem. E eu preciso ser personagens diferentes para ter uma versatilidade maior no que eu faço. Então esse trabalho aqui também é o meu laboratório aqui da autocrítica, da minha evolução como uma nova profissional de locução. Bom, acho que é isso. Falei demais. Não vou me julgar nesse vídeo, não vou editar o vídeo, né? A intenção é que realmente seja um vídeo mais autêntico, né? Mais tranquilo. E
fica aí esse primeiro vídeo. Espero conseguir gravar o próximo em breve. Assim que minha voz estiver 100%, já vou começar a fazer os treinamentos e gravar alguns novos áudios, porque também a locução não envolve só você gravar, você tem que tratar os áudios, você tem que ter um ouvido bom, e isso tudo é muito treinado, né? Isso vem com o tempo, você tem que fazer várias vezes, se adequar aos programas que você utiliza ali para fazer as edições, etc. E jogar no mercado e fazer acontecer, começar a vender o meu novo produto. E aí, você tá aí assistindo ou não? Convido você a assistir os próximos, que eu acho que vão ser interessantes, pelo menos para mim. Então é isso. Até o próximo vídeo.